E algumas vezes, durante a noite, no meio da noite, eu era acordado com uma luz na minha janela do quarto, mas uma luz assim, bem mais intensa que essas aqui que estão com a gente, aqueles farol de milha mesmo dentro do quarto, que iluminava o quarto inteiro. Eu ficava apavorado, eu me petrificava. E eu era levado. Como que eu vou explicar isso em casa, literalmente? Bom, mas eu tô curioso mesmo pra saber onde teve o start aí desse seu ensinamento, da sua espiritualidade toda. Ah, cara, Tô curioso. Da onde que veio? Foi uma epifania? Tá. Eu vou até aproveitar esse momento para entregar para você esse livro aqui. Esse é o SOS Estão Nos Levando. Eu ainda usava o meu nome de batismo, Fábio Erelin, né? Erelin não é de batismo, mas Fábio, sim. Colocou aí na... Tá na tela. Tá? Esse livro é de 2022, mas, na minha opinião, é o livro mais importante que a gente tem até agora na educação consciencial. Eu escrevi junto com meu amigo, irmão e parceiro de jornada do Educação Consciencial, que não tá mais aqui entre nós, Lael Fanin, que acabou desencarnando em setembro do ano passado. Esse livro conta a nossa história, a minha história e a do Lael, que é extremamente parecida. A gente, obviamente, fez um personagem nesse livro, juntando as nossas duas histórias. A nossa história referente à espiritualidade, a percepções extrasensoriais e toda essa questão, ela vem desde que a gente nasceu, literalmente. Então eu vou falar mais da minha história. Desde criança, eu tenho percepções, eu vejo coisas e eu leio pessoas e ambientes, mas obviamente que uma criança não sabe disso. Uma criança com 3 anos que vê uma pessoa dentro de casa, ela não sabe que pessoa é aquela. Ela sabe que não é o pai e a mãe, mas ela não sabe quem é, ela não sabe se a porta está aberta e alguém entrou, ela não sabe o que está acontecendo. E eu via e me assustava muito, porque eu não sabia quem era. Muitas vezes aquela pessoa estava me assustando pela aparência, ou pelo que estava falando, ou pelos gestos. E eu lembro dessa casa que eu morei até os 5 anos de idade, lá no Cangaíba, eu lembro perfeitamente. O meu quarto era no fim do corredor, e eu lembro perfeitamente as pessoas dentro da minha percepção, né? Vindo até o meu quarto, falando coisa comigo, me assustando, de vez em quando na janela. Detalhe que era um sobrado, né? Eu tava no segundo andar e tinha gente na janela, mas a criança não tá entendendo tudo isso perfeitamente. Então eu cresci muito assustado com essas coisas. E eu não falava pros meus pais, eu não contava pra ninguém isso. Porque pra mim isso eu não sabia muito. Chegou uma hora que eu não sabia se era sonho, se era realidade, o que estava acontecendo. E depois que eu mudei pra Perdizes, Pacaembu, isso continuou acontecendo, só que eu comecei a ter uma percepção de uma forma diferente. Meus pais moram no 11º andar, então relativamente alto. O prédio é bem mais alto que isso, mas o 11º já é relativamente alto. Eu olhava pela janela e via nave. Agora eu tô falando de 6, 7 anos de idade. Eu tô imaginando, tá sonhando, tá acontecendo. Mas define nave aí pro pessoal. Nave da forma mais clássica que você pode imaginar. Um disco redondo, colorido, iluminado, parado na frente do prédio. E algumas vezes, durante a noite, no meio da noite, eu era acordado com uma luz na minha janela do quarto, mas uma luz assim, bem mais intensa que essas aqui que estão com a gente, aqueles farol de milha mesmo dentro do quarto, que iluminava o quarto inteiro. Eu ficava apavorado. Eu me petrificava. E eu era levado. Como que eu vou explicar isso em casa, literalmente? Eles te levaram pra dar um rolê ainda no... Não é um rolê muito agradável. É uma abdução, não é um rolê muito agradável. negócio, é uma abdução. Aliás, né, esse aqui é o Estão Nos Levando. Né? Então, eu não sou o único, o Lael não era o único. Né? E isso que a gente fala no livro, inclusive, tem muito mais gente sendo levada e nem lembra. Porque a ideia não é lembrar mesmo. A minha memória ainda era bem apagada. O Lael lembrava de tudo. Eles não conseguiam hipnotizar ele, né? Não conseguia apagar a memória dele. O que eu lembro é muito pouco. Eu consegui lembrar muito mais coisas depois que eu encontrei o Lael. A gente começou a conversar sobre as coisas. E as memórias foram vindo de volta. Então depois de adulto eu comecei a lembrar muita coisa de criança. Então enquanto eu estava criança e estava acontecendo, o que eu lembrava? Dessa luz, disso que eu estou te contando. Essa luz, eu paralisava e me levavam. Era isso que eu lembrava. Eu não lembrava o que acontecia, como eu voltava. Eu tinha o mesmo pesadelo toda sexta-feira à noite. Toda sexta-feira à noite eu tinha o mesmo pesadelo. Sexta-feira você não queria mais dormir. Exatamente. 7, 8, 9 anos de idade. Eu passei uns 3 anos, de uns 8 a 11 anos de idade, que eu não conseguia olhar para o céu. De medo, de apavorado. Só que meus pais não sabiam. Não sei se meu pai tá em casa, tá assistindo, tá sabendo agora. Nunca conversei sobre isso. Eles não sabiam disso. Eles não sabiam que isso estava acontecendo. E eu fiquei apavorado de olhar pra cima. Eu não conseguia olhar pra cima. Então eu não lembrava direito o que acontecia nesses passeios.
E muitas vezes, os seres que eu vinham, que estavam me levando, que vinham conversar comigo, não tinham a aparência igual a gente coloca aqui, caricata, né? Desse ET Grey, Sim. com esses olhões e tudo mais. Nem sempre era assim. Algumas vezes eram representações que hoje eu entendo do meu subconsciente de coisas que eu acreditava, que eu confiava. Então eram personagens, eram atores ou figuras que eu tinha confiança, ou que eu gostava, ou que eu conhecia como criança, que vinham buscar. Inclusive, quem assina o prefácio do livro é o Corey Goode, o americano, não sei se você conhece também, alguém bem interessante dentro desse meio, e ele tem um relato que eu acabei me identificando muito. Ele falou que quando essas naves vinham buscar ele via como se fosse um navio pirata. Era um navio pirata que descia e um pirata saía desse navio para buscar ele com 4, 5 anos de idade. Então uma criança vendo um navio pirata, com um pirata, brincando com ele, ia fácil, né? E na verdade isso é uma projeção do nosso subconsciente, né? Eu sei que é complicado falar nessas coisas, mas como você perguntou, o primeiro contato, como as coisas aconteceram, foram dessa forma. E eu mencionei que eu estudei em Colégio Batista, né? Então tinha aula de educação religiosa toda semana, tinha assembleia, que era o culto, Sim. né? Toda semana também, com ensinamentos da Bíblia. Então Bíblia, assim, de frente para trás, de trás para frente, decorado, né? Todas as histórias e interpretações dentro da religião batista. Isso minha vida inteira. Então eu tô falando dos 5 anos de idade até os 18, né? Tendo educação religiosa toda semana e culto toda semana. E eu tenho uma grande sorte, se é que a gente pode chamar disso, de ter um pai que sempre se interessou muito com assuntos de ocultismo. Meu pai foi do Rosa Cruz, maçom, tudo quanto é ordem que você possa imaginar. E eu vi em casa os livros que ele deixava em cima da mesa. Eu olhava e falava assim, esse aqui dá para ler? Interessante, esse aqui. E ele me passava alguns. Então, já com 12, 13 anos, eu já comecei a consumir muita coisa relacionada a isso, que começou a me ajudar a entender o que eu sentia. Algumas coisas da minha... Eu falei um pouco da minha infância, algumas coisas da minha adolescência também são tão difíceis quanto de explicar, porque algumas vezes eu tinha alguns pensamentos que depois de adulto eu também, e tenho até hoje, mas hoje eu sei do que se trata, mas na época, imagina, com 13, 14, 15 anos de idade, a gente passava as férias, eu lembro uma vez, a gente passou as férias em Ubatuba, eu tava com 3 amigos, e a gente tava andando na hora da praia à noite, voltando do centro, né? Queria meia-noite em casa, aquela coisa da mãe e tudo mais, então a gente tava voltando para casa, e os 3 amigos andando um pouco mais para frente, eu andei um pouco mais para trás, e eu tive um momento de lucidez consciencial muito forte, e me veio uma certeza daquilo, isso não tem nada a ver comigo. O que eu tô fazendo aqui? Isso não faz o menor sentido. Essas pessoas, esse lugar, esse corpo, onde que eu tô. Uma lucidez. 13 anos de idade. Que durou alguns segundos. Uns 20 segundos. Porque daí eu falei, gente, que isso? Que pensamento é esse? Que loucura é essa? Então, esse contato com as questões conscienciais, extrafísicas, elas acontecem desde sempre. Eu acho que a grande vertente dessa pergunta seria assim, quando que eu tive maturidade para saber o que estava acontecendo comigo? Sabe? Porque você teve 2 fases, né? A criança, o adolescente e agora que é o... E depois o adulto. Então, e agora o adulto, né? Exatamente.